Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, mais uma vez. É uma alegria, uma gratidão muito grande poder aqui estar com todos vocês. Para quem aqui não me conhece, meu nome é Marcelo, eu já faço parte da Liga já há alguns bons pares de anos já, e recentemente tenho feito parte, do grupo de estudo, da casa, a gente fez junto o Jesus no Lar, a orientação mediúnica, o curso básico de Espiritismo, e hoje a gente inicia, não é bem um curso, eu acredito que seja mais uma conversa amiga sobre esse livro aqui. É o Fonte Viva, é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico. É um livro de mensagens, onde nele, Emmanuel, ele tira algumas frases ditas por Jesus, pelos apóstolos que estão na Bíblia, e ele explica, o sentido dessas frases e como a gente deve aplicar essas frases, essas lições no nosso dia a dia. Ele é um livro muito utilizado, e aí cada um vai utilizar, vai achar a sua melhor utilização, mas ele é um livro muito interessante na nossa ligação com o nosso mentor individual. Naqueles momentos onde nós precisamos de algum conselho, onde estamos em dúvida sobre alguma decisão tomar, e a gente precisa de algum conselho, algo da espiritualidade maior, esse livro é muito útil, ele nos ajuda muito. E cada um vai encontrar o seu modo, o seu horário de fazer essa ligação com o seu mentor. Dando o meu exemplo particular, eu geralmente costumo utilizá-lo pela manhã antes de sair ao trabalho. Apesar de ser às vezes aquela correria pela manhã, às vezes você acorda já atrasado, ou às vezes você quer dormir mais um pouquinho, aí fica aquela correria pela manhã, eu procuro pelo menos separar 5 minutos, 3 minutos, para que eu possa fazer a abertura, a leitura, da lição do livro. Geralmente, eu me conecto com o mentor, e aí, às vezes, ou eu peço alguma informação sobre alguma situação, da qual eu estou passando naquele momento, alguma dúvida que eu tenho, eu, às vezes, abro, assim, aleatoriamente, pedindo alguma coisa sobre o dia, como é que vai ser alguma lição, alguma coisa que eu tenha que prestar atenção. E, gente, assim, é uma coisa, assim, impressionante como isso casa com o seu dia. Às vezes, naquele primeiro momento, pode ser que você não tenha entendido, que você acha que não foi aquilo que eu perguntei, ou não tem nada a ver com aquilo que eu estava pensando, mas quando a gente vai passar o decorrer do dia, a gente vai fazer uma análise no final do dia, a gente vai ver, agora eu entendi por que caiu aquela mensagem. Tem sempre a ver, nada assim, é algo aleatório, tem um porquê disso. Então, justamente, esse nosso estudo, essa nossa conversa, tem como, assim, utilidade justamente a gente poder poder não só abrir essa lição, mas poder interpretá-la da melhor maneira possível. Como a gente pode fazer, como a gente pode, como ela pode ajudar na compreensão nossa para aquilo que nós estamos passando. Esse é o objetivo, Para quando a gente fizer a leitura da lição, a gente compreender melhor aquilo que está nela, qual que é a mensagem que o nosso mentor, qual que é a mensagem que Emmanuel trouxe. Por isso, assim, o objetivo do estudo é fazer uma pequena conversa de no máximo 15 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, durante a semana. A gente vai abrir aleatoriamente a lição, para aquela semana, então a gente não vai seguir o livro na sequência. Esse é mais ou menos o objetivo e, assim, o que foi instruído mais ou menos da espiritualidade. Então, todos são convidados, e vai ser uma lição semanal que a gente procura fazer aqui, e esperamos que estejam conosco, que vocês estejam conosco, que vocês gostem, e estamos sempre abertos, a qualquer, assim, opinião ou qualquer, assim, dúvida que possa querer ser tirada. Vai ter, vai ser postado isso no YouTube, como todos os cursos da nossa casa, então lá tem a seção de comentários, vocês se sintam à vontade, de comentar a lição ou alguma dúvida, ou tiver alguma sugestão, sempre é bem-vindo, tá bom? Então, já começando a lição, que foi separada para nós essa semana, a gente vai falar sobre a lição 128, não rejeites a confiança, que é baseada nessa frase do apóstolo Paulo, que está em Hebreus 10, 35, onde ele fala assim: não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Eu vou ver aqui, compartilhar com vocês a tela, eu acredito que vocês agora estejam vendo aqui, que a gente vai fazer a leitura junto, Esse é o objetivo.
Esse avultado aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre grande e avultado galardão, na verdade aqui, esse avultado galardão, Paulo está falando sobre recompensa, né? Ele quer dizer que é uma volumosa recompensa, né? Então aqui, com outras palavras, Paulo está falando para que a gente não rejeiteis a nossa confiança, que tem uma grande e volumosa recompensa no final dela. Então a gente vai fazer aqui a leitura juntos. Não lance fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus, o nosso divino mestre, é preciso receber o mundo pelo nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e da lágrima dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalha de ódios, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio a terrestre as laboriosas empresas em que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustuoso que se sobressai na casa fria da morte. Não rejeiteis, pois, a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da tua imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduz a tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Essa é uma lição, e a gente vai ver durante esse estudo, nessas conversas que a gente vai ter, né, semanais, o quanto essas lições, elas são, assim, elas são muito atuais, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o que nós estamos passando. E esse não rejeite essa confiança, ele está muito ligado hoje, não só, a gente pode fazer aqui dois tipos de reflexões. Com uma visão, digamos assim, mais abrangente, no sentido, nós, como seres habitantes do planeta Terra, que estamos no momento no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que está em transição para um planeta de regeneração. Por que acontece? Justamente nesse momento de transição, para nós que, devido à nossa, digamos assim, o nosso momento e a nossa evolução e a nossa capacidade de compreensão reduzida devido ao nosso momento evolutivo, da gente não compreender as coisas de um jeito jeito maior, de um jeito mais abrangente, da nossa visão ainda ser muito limitada. Nesse momento de transição, onde, por exemplo, muitos espíritos vindo de outras orbes, de planetas mais elevados, de planetas que já estão, né, em regeneração, estão vindo para cá, se ambientando aqui para começar esse trabalho até de reencarnarem aqui para nos ajudar nessa transição planetária. Então já existem esses espíritos aqui neste momento, né, no planeta, se utilizando dessa transição, como também há espíritos que estão aqui, que já estão começando a ser deslocados para um outro planeta, né, também de provas e expiações, e eles vão continuar a sua jornada. Então, o que acontece? A gente está neste momento, a gente está nesse momento de transição, onde estão vindo espíritos de outros lugares, estão indo embora espíritos daqui, dá aquela sensação de que está tudo muito perdido, que está tudo muito, assim, bagunçado, assim, a gente não compreende muito bem as coisas, né, são tantas guerras, tantas aflições, tantas, assim, calamidades, né, tantas, assim, vulcões, assim, maremotos, terremotos, furacões, tantas coisas, assim, que acontecem, que às vezes destroem lugares, países, né, que a gente fica se perguntando aonde está o bem, né. Que o planeta não é um planeta que está se tornando regeneração, mas cadê o bem? Não era para o bem começar a se prevalecer sobre o mal? Parece que é o contrário, né? O mal que está prevalecendo sobre o bem. Então, assim, não rejeite essa confiança, justamente nos ajuda a compreender que, calma lá, né? Tudo, como a gente fala naquela frase, né? Tudo está debaixo do consentimento de Deus. Nada acontece por acaso.
Então, se está acontecendo isso, que a gente não perca a nossa confiança em Deus, que está com os olhares de tudo, que existe, a gente não deixe de confiar que existe uma inteligência que rege todo esse universo, rege tudo que acontece conosco, que nada passa sob o seu consentimento. E lembrar que nós temos como nosso mentor planetário ninguém menos que Jesus. E ele mesmo, quando esteve encarnado, ele disse, né, ele falou a nós, né, que nenhuma ovelha dele se perderia. Então está tudo sobre o comando, sobre a supervisão da espiritualidade. Se as coisas estão acontecendo desse modo, desse jeito, é porque é assim que as coisas têm que acontecer. Nada está escapando dos olhos da espiritualidade. Por mais que aos nossos olhos, ao nosso entendimento, seja um absurdo, a gente tem que lembrar que existe um bem muito maior por trás disso. E às vezes a gente não consegue enxergar, a gente foca mais no mal do momento das coisas que estão acontecendo. Mas como tem aquela frase popular que nem todo bem é todo bem, nem todo mal é todo mal, atrás desse aparente mal existe um bem muito maior. E até a lei divina, isso está no Livro dos Espíritos, que muitas coisas que lá Kardec fala sobre a lei da destruição, né? Muitas coisas às vezes precisam ser destruídas para poder se reerguerem de uma maneira, de um jeito melhor. Um exemplo que me vem agora na cabeça, se a gente pensar na época da Segunda Guerra, por exemplo, o Japão. Teve cidades praticamente destruídas, o país foi praticamente destruído, e olha hoje a potência que ele se tornou. Será que ele teria se tornado essa potência se aquele mal não tivesse acontecido ali? A gente não sabe. Por isso que a gente precisa confiar mais na providência divina. E trazendo essa lição para nós, para o nosso dia a dia, o que acontece justamente também nesses momentos de transição, pelo momento que nós estamos passando, neste momento, o que acontece é que a nossa vida real, ela se mistura muito com as coisas aparentes, com as coisas que não são reais. E muitas vezes a gente não consegue distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que não é, né? O que popularmente hoje nós chamamos até de fake news, muitas coisas assim. Isso é um pequeno exemplo. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe o que é aquilo, se aquilo é uma verdade ou se aquilo é uma mentira. Então, esse não rejeites a confiança nos ajuda no quê? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se baseia a nossa vida perante a vida do próximo, perante o que a vida do próximo aparenta ser. Muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Como aqui na lição, Emmanuel ele fala aqui sobre muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o favor das almas tíbias. Muitas vezes a gente se deixa levar pela aparente vitória das pessoas que, por exemplo, não seguem as leis de Deus. Às vezes a gente tem essa comparação. Às vezes a gente se compara conosco, que mesmo nós, do nosso jeito meio torto, com as falhas, com os aprendizados que nós fazemos, a gente procura seguir um pouco mais as leis de Deus, os seus ensinamentos, a gente procura fazer o bem, procura respeitar um pouco mais o próximo, compreender o próximo, e às vezes a gente tem a impressão que as pessoas que não fazem nada disso, elas se sobressaem, né? Até no meio corporativo, muitas pessoas falam, por exemplo, que você não basta ser bom, você precisa aparentar ser bom. Então, a gente acaba dando muito valor para a aparência, o que as pessoas aparentam ser, o que as pessoas aparentam ter. E a gente também vive num mundo, né, que ainda muitas pessoas valorizam o que as pessoas têm. Então, felicidade para as pessoas é quando a pessoa tem o carro do ano, tem a sua casa, a sua bela mansão em Alphaville, no Morumbi, e faz a sua viagem para a Europa. A pessoa que tem sua casinha simples e que vai no fim de semana para Bertioga, essa pessoa não é feliz. Entendeu? Feliz é quem é a pessoa que tem coisas, digamos, materiais mais abundantes, vamos dizer assim. E a gente sabe que isso é um engano. Na verdade, isso é uma alegria muitas vezes aparente, porque a gente não sabe o que passa na vida da pessoa. A gente não sabe o compromisso que aquela pessoa tem com as coisas materiais que ela possui, como ela conseguiu, e a gente sabe quanto a gente mais tem, quanto é mais dado, maior é a nossa responsabilidade. Isso é da lei. Então, muitas vezes a gente não sabe. Então, como às vezes a gente procura seguir ali disciplinado o nosso caminho, e às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que nós estamos buscando naquele momento, a gente se deixa levar por essas pessoas que nós julgamos que elas conseguiram aquilo que elas queriam. E a gente não sabe da vida dela, a gente não sabe os caminhos, aquilo que ela
fez, os atalhos por quem ela pegou para lá alcançar aquilo que ela supostamente tem, que a gente também não sabe. Então, às vezes, a gente acaba se deixando levar. E aí, o que a gente faz? A gente abandona o nosso caminho, né, e se deixa levar por essa aparente vida que as pessoas têm, a gente começa a seguir os mesmos caminhos, ter as mesmas atitudes que essas pessoas fazem, ou a gente acaba desistindo. E Emmanuel aqui com essa lição, ele fala que não, para a gente continuar firme na nossa caminhada, como ele mesmo disse no título, né, na frase que Paulo nos deixou, que se a gente continuar firme com a nossa confiança, na nossa disciplina, aquilo que nós estamos fazendo, que no final disso a gente vai ter, né, a gente vai ter como recompensa uma grande e volumosa recompensa sobre a disciplina, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então a gente não pode desistir, né? Até porque Jesus, na lição do Livro dos Espíritos, no capítulo 25, do Buscai e Achareis, Jesus fala, né? Buscai e achareis, ele fala com toda a certeza do mundo. Então, nós que estamos buscando, nós que estamos fazendo, a gente vai encontrar aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos buscando o progresso que a gente precisa fazer. Mas tudo tem o seu tempo. Jesus lá, ele não fala na lição, né? Buscai lá às 15 para 7 da noite, que às 7 horas você vai encontrar. Ele não fala isso. Tudo tem um tempo, tudo tem uma sequência. Então, Emmanuel fala aqui que vai vir os desafios, fazem parte da nossa vida, mas que a gente continue disciplinado, que a gente não desista, que a gente não se deixe levar pelo outro. O outro é o outro. Ele vai responder pelas coisas que ele faz. E muitas vezes esses atalhos que as outras pessoas pegam, e aparentemente elas se dão bem, no futuro é que a gente não vai ver. Mas, no final, esses atalhos vão levar para o mesmo caminho onde ela estava, para justamente para que ela tenha uma nova oportunidade de dessa vez fazer diferente, de dessa vez não pegar atalho, de seguir o caminho correto. Então, se a gente já tem esse julgamento, esse discernimento, já é um ponto para a gente. Então, que a gente não se deixe levar pelo que aparenta ser, ou pelo que o outro aparenta ter. Que quando a gente continue firme na nossa caminhada, que a gente não desista. Essa é a principal mensagem, que a gente continue, porque no final a gente vai ver o resultado desse nosso trabalho, disso aquilo que nós estamos fazendo. Uma coisa que veio agora, e é importante também, para que a gente tome cuidado com essa nossa confiança, até porque ela é uma coisa nossa. Então, que a gente não dê essa nossa confiança para os outros, que a gente tome cuidado, que a gente cuide dela, sabe, com aquilo que a gente mais gosta, que a gente cuida, sabe, da melhor maneira possível, que a gente cuide, tome cuidado aonde e com quem nós estamos colocando essa nossa confiança. Porque muitas pessoas acabam se utilizando dessa confiança em benefício próprio. Então, é algo também que a gente precisa tomar cuidado, né? Hoje, a gente já tem esse discernimento. Jesus disse naquela outra lição, né, sobre a árvore, né, para a gente tomar cuidado sobre a árvore, que a árvore boa, ela não pode dar maus frutos, como a árvore ruim não pode dar bons frutos. Então, hoje a gente já tem uma ideia mais ou menos melhor do que, digamos assim, quando a gente vai se relacionar com a pessoa, onde a gente vai entrar, a porta onde a gente vai entrar, que a gente precisa ter um certo cuidado, justamente com essa nossa confiança, porque hoje muitas pessoas se utilizam da nossa confiança em benefício próprio. Muitas vezes a gente compra uma briga que não é nossa, e a nós basta a nossa cruz, como mesmo Jesus já disse, né? Ele disse lá numa outra lição, né? Ele fala, né, no capítulo 5, né, do livro do Evangelho, lá ele fala que para nós basta o nosso sofrimento do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente está pegando o sofrimento nosso e está pegando do outro também, né? Só que o outro, ele não está preocupado com a gente, ele só está preocupado que seus interesses sejam atendidos. E muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, a gente não vê onde a gente está colocando. Então, que a gente cuide melhor dela, sabe? Como aquele objeto que a gente tem, ou como aquela pessoa querida que a gente tem, que a gente cuida, que a gente também olhe com mais carinho para a nossa confiança. Então, é isso que eu queria, né? Essa é a mensagem que os mentores, né, que a lição hoje se propôs a fazer. Espero que tenham gostado, né? Se Deus assim nos permitir, estaremos novamente semana que vem com uma outra lição. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe e, se Deus quiser, possamos estar aqui juntos. Uma boa semana, muito abençoada a todas. Até lá.